E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para complementar a nossa última aula que falamos um pouco sobre linkage, ou seja, uma situação diferente da segunda lei de Mendel, não é isso? Se você não assistiu a aula de linkage, eu aconselho você clicar no card, voltar para a aula de linkage, para você realmente entender a diferença entre segunda lei de Mendel e linkage. E aí nós vamos trabalhar um pouco esse exercício e tirar suas dúvidas. Estão prontos? Então vamos lá. A primeira questão da PUC, ela fala o seguinte: suponha a existência de dois genes, Azão e Bzão, localizados no mesmo cromossomo e com frequência de permuta de 16%. Do cruzamento de uma fêmea Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, qual a frequência esperada na primeira geração filial de indivíduos com o genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho? Então, pessoal, vamos responder a primeira questão. É um caso de linkage. Por que um caso de linkage, Ítalo? Porque claramente ele fala que o gene A e B estão no mesmo cromossomo, linkage. Cromossomos diferentes, segundo a lei de Mendel. E ele fala que a taxa de recombinação é de 16%, tá bom? Do cruzamento de uma fêmea Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, toda a vida e a vida toda, os cruzamentos que envolvem o linkage ocorrerá entre o indivíduo duplo homozigoto com o indivíduo heterozigoto, tá? Qual é a frequência esperada de indivíduos Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho? Simples, né? Vamos lá. Então eu tenho aqui o cruzamento, né, entre o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, vai gerar indivíduos Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. O indivíduo Azinho, Bzinho só gera indivíduos genes, né, gametas Azinho, Bzinho, e ela quer saber a chance de eu ter esse indivíduo. Se eu for pela segunda lei de Mendel, eu marcarei aqui 25%, mas prestem atenção. Ela diz que a taxa de recombinação do processo é 16%, tá? Então, claramente isso aqui é uma configuração cis, aonde eu tenho os indivíduos parentais esse, tá? Então eu tenho o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho como parental, e eu tenho o indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho como parental, tá? Sendo assim, eu vou ter o indivíduo Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho como recombinante. Qual é a taxa de recombinação? 16%. Essa taxa nunca é maior do que 50%, tá? Então, se ela é 16%, é 8% para cá, 8% para cá, porque a taxa de recombinação é a somatória dessas duas taxas, certo? Se eu pegar aqui 100 menos 100% menos 16, dá quanto? 84%. Então eu tenho que pegar esses 84% e encaixar nessas duas taxas de recombinação, tá? Então fica 42 para uma, 42 para outra. O que acontece? Eu tenho o indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho com 42% de aparecer dentro desse cruzamento. Item C. Como foi observado no cálculo, resposta correta 42%. Segunda questão. A Drosophila melanogaster, mosca de fruta, possui em um dos seus cromossomos dois genes, Azão e Bzão, que se encontram a uma distância de 28 unidades recombinantes.
Considere o macho desta espécie com o genótipo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho em posição trans. Olha que coisa interessante. Sempre um dos indivíduos será díhbrido e o outro cruzado será homozigoto para as duas características. Pode variar entre eles se a posição é trans ou cis. O que é que ele está dizendo aí? Que a posição é trans. Isso é determinante. Espera-se que ele produza espermatozoides com genes Azão, Bezão em um percentual de... Então, na segunda questão, eu tenho uma mosca da fruta, né, que possui 2 cromossomos A e B. Sempre eu vou estar cruzando um indivíduo Azão, Bezinho com o indivíduo Azinho, Bezinho, sempre no linkage. A unidade dele de recombinação é 28, só que tem um dado a mais. Observe, ele é um indivíduo trans. O que é que significa ele ser um indivíduo trans? Significa você ter os cromossomos heterozigotos, esse cromossomo sendo Azão, Bezinho, e esse sendo Azinho, Bezão. Tenha atenção, porque na hora de você procurar os indivíduos recombinantes, os recombinantes agora vão ser os que estão na extremidade, que vai ser os que tem o gene Azão, Bezão e que tem o gene Azinho, Bezinho. O do centro é que vai ser o parental. Quando eu tenho trans, o do centro é o parental, o das extremidades são recombinantes. Quando eu tenho cis, o das extremidades são os parentais, do centro são recombinantes. Isso é imprescindível para você responder essa questão. Então, indivíduo Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão, Azinho, Bezinho. Esse indivíduo aqui, né? Esse indivíduo só vai gerar esse gameta diferenciado. Olha o que eu estou lhe dizendo. Os indivíduos recombinantes na situação trans são das extremidades. O centro são os parentais. Ítalo, por quê? Ó, preste atenção aqui. Tá vendo esse indivíduo aqui, ó? Azão, Bezinho? É ele que vai aparecer aqui, ó. Ele vai ser Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho. Tá bom? Tá vendo esse indivíduo aqui, Azinho, Bezão? Vai ser ele que vai aparecer aqui, ó. Azinho, Azinho, Bezão, Bezinho. Tá bom? Quem vai aparecer nas extremidades vai ser os recombinantes. Então, aqui eu vou ter, ó, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. E nessa extremidade aqui eu vou ter o Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Qual é a taxa de recombinação? 28%. Então, é 14% para um, 14% para outro. Qual é a chance de eu aparecer esse indivíduo? Esse indivíduo aqui é esse indivíduo aqui, ó. 14%. Certo? Foi a taxa de recombinação dele. Item é 14%. Como observado no cálculo, resposta correta é 14%. Terceira questão. Um cruzamento entre uma fêmea duplo heterozigota, sempre um dos indivíduos será duplo heterozigoto, díhbrido, e o outro será homozigoto. Com o macho duplo recessivo, revelou a seguinte proporção genótipica entre os descendentes: 40% Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, 40% Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, 10% Azão, Azinho, Bezinho, Bezinho, 10% Azinho, Azinho, Bezão, Bezão. Assinale a alternativa correta. Terceira questão, tá? O cruzamento de uma fêmea heterozigota, mas geralmente não é o macho. A ordem dos fatores não vai alterar o produto. Sempre no linkage você vai ter uma resolução problema entre o indivíduo hétero, duplo,
e homo duplo, tá? No caso aqui o hétero é a fêmea, certo? E ele teve a seguinte proporcionalidade de indivíduos. 40% azão, azinho, bezão, bezinho, 40 azinho, azinho, bezinho, bezinho, 10% azão, azinho, bezinho, bezinho e 10% azinho, azinho, bezinho, bezinho. De cara, eu já digo que essa situação aqui é uma situação cis. Ó, se esses dois indivíduos e esses dois estão em maior proporcionalidade, é porque eu tenho uma situação cis, tá bom? E claramente, esses são os parentais e esses são os recombinantes, certo? 20%. Então vamos para os itens. Não há evidência de que tenha ocorrido permuta. Claro que tem permuta. Olha aqui, ó. Foi pequena, mas teve. Como é que não tem evidência? Tá errado. Item B. A segregação observada dos genes, né, é de segunda lei de Mendel. Não. Se fosse segunda lei de Mendel, eu teria 25, 25, 25, 25. Tá vendo aqui uma questão que não está proporcional? Então, não está proporcional, não é segunda lei, é linkage. C. O resultado indica que a distância entre os genes é de 20 unidades recombinantes. Perfeito. Como é que eu faço a taxa de recombinação? Eu somo os dois genes não parentais, né? Não é isso? Né? Os genes recombinantes. Então, eu tenho 10 mais 10, 20. Tá? Então, item C está correto. Item D e item E, eles vão pela mesma base. O item D diz o seguinte: o arranjo dos genes da fêmea trans é azão bezão. Já está errado. O trans, ele é azão bezinho barra azinho bezão. É por isso que ele é trans. Ele é um dominante do lado de um recessivo. Tá bom? O combinado para cis é que é azão bezão, azinho, bezinho. Essa é a recombinação. Ó, aqui é um cis, ó. Azão, bezão com azinho, bezinho. Tá vendo que eu falei no início que era cis? Porque é essa combinação aqui, ó. O item D troca. Ele fala de trans, mas mostra a configuração de cis. E no item E, ele fala de cis, mas mostra a configuração do trans. Então, o item correto, o item C. Então, como você observou na explicação, a resposta correta é item C. Última questão. Do cruzamento de um indivíduo homozigoto para os dois genes com um indivíduo homozigoto para os genes azão-bezão, observa-se uma geração que retrocruzada com o parental duplamente recessivo resultou nos seguintes descendentes. Ah, então tá aí, te peguei, ó. Tu disse que sempre o cruzamento era entre um indivíduo de híbrido com um indivíduo recessivo. Nem é, ele falou aí que eu tô cruzando um homozigoto com um homozigoto. Gente, o problema das questões, grande parte dos erros é a leitura. Volte lá para o meu vídeo e veja o experimento de Morgan. Na primeira geração, eu peguei um indivíduo pesão, pesão, vezão, vezão e cruzei com um indivíduo pezinho, pezinho, vezinho, vezinho, gerando um indivíduo de híbrido. Esse indivíduo de híbrido cruza com um indivíduo duplo recessivo. O que essa questão fez? Ela começou lá do início do experimento, pegando dois, um azinho, azinho, bezinho, bezinho, a letra não importa, cruzando com azão, azão, bezão, bezão, gerando quem? Um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, que vai cruzar com o indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho, gerando essas proporcionalidades parentais que você observa aí, tá? Uma com 637, outra com 643, uma com 162, outra com 158. Com base nos dados acima, podemos afirmar que a taxa de recombinação entre azinho e bezinho é de quanto?
Então vamos para a quarta e última questão, certo? Essa aí é uma pegadinha, ó. Ele começou a falar de indivíduo homozigoto, outro indivíduo homozigoto, aí tu fala assim, Valor, tu sempre falou que é um duplo heterozigoto cruzando com homozigoto, isso aí não sai, você se perde, né? Mas aí olha o que ele começou o experimento de Morgan desde o início, ó. Ele falou que o indivíduo homo, tá? Cruzado com outro homo, certo? Gerou um descendente. Eu pego isso aqui com isso aqui, vai formar um híbrido. E ele cruza com outro homo. E teve uma seguinte proporcionalidade. Observe a proporção, ó. Os azambezão 637, azambezinho 643. Isso aí já mostra para você o que eu comentei na aula de linkage, assista, aonde essas proporções elas são aproximadas, não vai dar um número perfeitamente igual, eu aproximo. Ítalo, por que isso aqui tá de preto e não de rosinha roxa aí como você fez? Porque esse aqui é o parental. Essa configuração aqui é a configuração cis. Ítalo, como é que tu sabe? Por causa disso aqui, ó. Tá? E porque eles estão em maior quantidade, ó. É cis porque eles estão em maior quantidade. Sempre quem vai estar em maior quantidade são os parentais. Aí ele pode ser parental cis ou parental trans. Se ele tiver essa configuração aqui, ó, homozigose, é porque ele é cis. Se ele tivesse essa, ele seria trans, mas ele não é trans porque ele está em menor quantidade. E aí você pode observar aqui que esses que são os recombinantes em menor quantidade, tá? Ele tem aqui valores aproximados. Aí me diz aí um número que eu posso arredondar aqui. 160, né? Ok? Mas 160 em relação a quem? Aí eu vou somar todos esses indivíduos e ver quanto é que eles dão. Então, quando eu somo esse e esse, dá 1602. Vou arredondar, né? No arredondeio de cima, eu vou arredondar aqui para 1600. Corta aqui, 16% de 60 dá quanto? Né? Multiplica por 100, faz todo aquele cálculo matemático, 10%. Certo? 10%. Então, esse daqui, aproximadamente, ele vai dar 10%. Esse daqui, aproximadamente, vai dar 10%. São as duas unidades recombinantes. Aí o que a questão pede? Com base nos dados acima, podemos afirmar que a taxa de recombinação entre A e B. Então, a taxa de recombinação vai ter a somatória dos dois números recombinantes. 10 mais 10, 20%. Tá aí a taxa de recombinação. Item B. Como observado na questão, item B, 20%. Bem, pessoal, foi um prazer. Espero que realmente vocês tenham entendido a explicação. Esse QR Codezinho vai levar você, ou o link na descrição, para um exercício de linkage ligado ao Google Classroom. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só você deixar o comentário que eu vou responder para você. Foi um prazer estar com vocês e tenham um bom dia.